Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 135, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 17, primeiro livro das Crónicas 22 e Salmo 36. Segundo livro de Samuel 17. Aitofel disse a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e partirei ainda esta noite a perseguir David. Cairei sobre ele no momento em que estiver extenuado de fadiga, espalharei o pânico e todos os que estão com ele fugirão. O rei ficará sozinho e então matá-lo-ei. Assim farei voltar todo o povo para ti. Atingir o homem que tu persegues acarretará a vinda de todos, e todo o povo ficará em paz. Este conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamem Hushai, o Arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Hushai chegou à presença de Absalão, este disse-lhe: É este o parecer de Aitofel. Devemos segui-lo? Que nos aconselhas tu? Hushai respondeu a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. E acrescentou: Sabes que teu pai e seus homens são valentes e estão furiosos como a ursa num bosque sem as suas crias. Teu pai é um guerreiro e não irá descansar com a tropa. Ele, agora, deve estar escondido em alguma gruta ou em lugar semelhante. E se ao primeiro choque caírem alguns do nosso exército, isto será publicado e dir-se-á: O exército que segue o partido de Absalão foi derrotado. Então até os mais valentes desanimarão, mesmo que tenham um coração de leão. Pois todo Israel sabe que teu pai é um grande chefe e está acompanhado de homens valentes. É este o meu conselho. Mobilize-se todo o Israel de Dan a Beersheba e reúnam-se junto de ti tão numerosos como os grãos de areia na praia do mar, e tu te colocarás pessoalmente no meio deles. Atirar-nos-emos sobre David em qualquer lugar onde se encontre, e havemos de cair sobre ele como o orvalho cobre a terra, e não deixaremos vivos nem um só homem dos que o seguem. Se refugiar em alguma cidade, todo o Israel a cercará de cordas e arrastá-la-emos até à torrente, de modo que não fique dela uma só pedra. Disse Absalão e todos os que estavam com ele: É melhor o conselho de Hushai, o Arquita, que o de Aitofel. O Senhor decidira frustrar o hábil plano de Aitofel, a fim de lançar a desgraça sobre Absalão. Então Hushai disse aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel deste modo. Eu, porém, aconselhei-o desta maneira: Enviai imediatamente a David esta mensagem: Não fiques esta noite nas planícies do deserto, mas atravessa-o sem demora, não suceda que sejam exterminados o rei e os homens que estão com ele. Jonatas e Aimaas estavam à espera junto à fonte de Rogel. Uma criada foi dar-lhes a notícia para eles a levarem ao rei David, mas não deviam ser vistos ao entrar na cidade. Um jovem, porém, viu-os e avisou Absalão. Mas eles entraram a toda a pressa na casa de um homem em Baurim. Havia uma cisterna no pátio e nela se esconderam. A mulher colocou uma manta sobre a cisterna e espalhou por cima grãos molhados, de modo que nada se notava. Os enviados de Absalão entraram na casa da mulher e disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? Ela respondeu: Atravessaram o regato. Puseram-se a procurá-los, mas não encontrando ninguém, voltaram a Jerusalém. Depois de eles partirem, os jovens saíram da cisterna e foram levar esta notícia ao rei David: Ide, passai depressa o rio, porque Aitofel deu este conselho contra vós. David partiu com todos os seus homens e passou o Jordão. Ao amanhecer, não havia um só homem que não tivesse atravessado o Jordão. Aitofel, vendo que o seu conselho não fora cumprido, selou o seu jumento e partiu para a sua casa na sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e enforcou-se, e foi sepultado no túmulo de seu pai. David chegou a Maanaim quando Absalão passava o Jordão com os israelitas. Absalão pôs Amassá à frente do exército em lugar de Joabe.
Amassai era filho de um homem natural de Jezreel, chamado Jitrá, que se unira a Abigail, filha de Naás, irmã de Seruiá, mãe de Joabe. Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Gileade. Logo que David chegou a Manaim, Shobi, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, ofereceram-lhe camas, tapetes, copos e vasilhas, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, queijos e ovelhas. Apresentaram tudo isto a David e à sua gente para que se alimentassem, pois diziam: estes homens sofreram certamente fome e sede no deserto. Primeiro livro das Crônicas 22. E David disse: esta será a casa do Senhor Deus, e aqui estará o altar dos holocaustos para Israel. David mandou juntar os estrangeiros que viviam no país de Israel e encarregou os canteiros de trabalharem as pedras que deviam servir para a construção da casa de Deus. Preparou também ferro em abundância, tanto para os pregos dos batentes das portas, como para travar as juntas. Uma enorme quantidade de bronze e de madeira de cedro sem conta, que os habitantes de Sidom e de Tiro tinham trazido a David. David dizia: meu filho Salomão é ainda jovem e fraco, e a casa que há de construir ao Senhor deve ser pela grandeza, pela magnificência e pela beleza célebre em todas as nações. Eu próprio vou fazer os preparativos. Por isso, antes de morrer, fez grandes preparativos. Depois chamou Salomão, seu filho, e ordenou-lhe que construísse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Disse-lhe: meu filho, eu estava decidido a construir uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Mas a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: tu derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirás uma casa ao meu nome, pois derramaste diante de mim muito sangue sobre a terra. Nascer-te-á um filho que será um homem pacífico. Dar-lhe-ei a paz com todos os teus inimigos ao redor. O seu nome será Salomão, e nos seus dias darei paz e calma a Israel. Ele edificará uma casa ao meu nome, será para mim um filho e eu serei para ele um pai. Firmarei para sempre o trono da sua realeza sobre Israel. Portanto, que o Senhor esteja contigo, meu filho, para que prosperes e construas o templo do Senhor teu Deus, segundo o que ele disse de ti. Que o Senhor se digne conceder-te sabedoria e inteligência quando te fizer reinar sobre Israel, para que observes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se te aplicares à observância das leis e dos mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés para Israel. Sê forte e corajoso, não temas nem te amedrontes. Eu, com os meus esforços, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal quantidade que não se poderia pesar. Preparei também madeira e pedra, e tu ainda acrescentarás mais. Tens ao teu dispor uma multidão de operários, pedreiros, carpinteiros e artífices hábeis em toda a espécie de ofícios. O ouro, a prata, o bronze e o ferro existem em número incalculável. Vamos ao trabalho e que o Senhor esteja contigo. Ao mesmo tempo, David ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse-lhes ele: não está convosco o Senhor vosso Deus e não vos assegurou ele a paz em todas as vossas fronteiras? Com efeito, ele entregou nas minhas mãos os habitantes do país, atualmente sujeitos ao Senhor e ao seu povo. Aplicai-vos, pois, com todo o vosso coração e toda a vossa alma, a buscar o Senhor vosso Deus. Construí o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios consagrados a Deus, para o templo que será edificado ao nome do Senhor. Salmo 36. Ao diretor do coro, do servo do Senhor, de David. O ímpio tem a lei do pecado no coração. Para ele não há temor de Deus. Ilude-se a si próprio, para não descobrir nem odiar o seu pecado. As palavras da sua boca são falsas e mentirosas, deixou de ser honesto e de fazer o bem. No seu leito maquina a iniquidade, anda pelo mau caminho e não quer renunciar ao mal. Mas a tua bondade, Senhor, chega até aos céus e a tua fidelidade até às nuvens. A tua justiça é como os montes altíssimos, os teus juízos são como o abismo profundo. Tu, Senhor, salvas os homens e os animais.
Ó Deus, que maravilhosa é a tua bondade! Os humanos refugiam-se debaixo das tuas asas. Podem saciar-se da abundância da tua casa, tu os inebrias no rio das tuas delícias. Em ti está a fonte da vida, e é na tua luz que vemos a luz. Concede os teus favores aos que te amam, e a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que me pisem os pés dos orgulhosos, nem me afugente a mão do ímpio. Eis como caem por terra os malfeitores, abatidos para não mais se levantarem. Bom dia, alegria, mais um dia aqui com mais 365, o dia 135, no segundo livro de Samuel, capítulo 17, e no primeiro de Crónicas, capítulo 22. Vamos também, já lemos e rezamos o Salmo 136, desculpem, o 36. Eu sou o Padre Pedro Figueiredo e é bom estar outra vez aqui convosco. Vamos hoje mergulhar num cenário de uma grande tensão e de escolhas decisivas, porque na passagem do segundo livro de Samuel vemos aqui um jogo de estratégia, um jogo de intriga. Absalão, o filho rebelde de David, que vai estragar tudo, dizíamos nós, tem de escolher entre seguir o conselho astuto de Aitofel e a estratégia de Husai, que na verdade é um espião fiel a David. E pela mão invisível de Deus, Absalão escolhe o conselho que permite a fuga de David. Incrível como Deus faz as coisas. Já pensaste nisso? No primeiro livro das Crónicas, o tom muda, não é? Porque David está, embora impedido de construir o templo por ter sido um homem de guerra, dedica as suas últimas forças a preparar tudo para o seu filho Salomão e adquire o terreno e os materiais, insistindo que o culto ao Senhor deve ter um custo pessoal, porque não quer oferecer a Deus algo que não lhe tenha custado nada. E no Salmo, estamos perante o contraste entre a malícia do pecador, a nossa maldade, e a imensidão da fidelidade a Deus, que é a verdadeira fonte da vida. Isto levou-me até ao episódio da Samaritana. O que é que estas passagens nos revelam sobre o coração do nosso Deus? Então, em primeiro lugar, Deus é o Senhor da história. Não é isto que aprendemos. Deus é o Senhor da história, mesmo quando esta parece entregue ao caos das guerras civis ou das traições humanas. Em Samuel nós vemos que o Senhor ordenou que o bom conselho de Aitofel fosse derrotado. Para proteger quem? O seu ungido. Isto mostra que a aliança de Deus com David não depende apenas da fidelidade de David. Nós às vezes achamos que as coisas que fazemos boas, não é? Graças a mim. Mas nós aprendemos isso. Depende da fidelidade inabalável de Deus às suas promessas. E além disso, a transição de David para Salomão revela um Deus que planeia a paz. Deus chama Salomão um homem de paz e afirma: ele será o meu filho e eu serei o seu pai. É um restabelecimento aqui da aliança, uma reforçada da aliança que se torna mais íntima e prefigura a relação que cada um de nós, pelo batismo, tem com o Pai. E como é que isto toca a nossa vida hoje, aqui, no trabalho, na família? Olhemos para Absalão. Ele caiu no erro da vaidade. Husai soube usar o orgulho de Absalão para o desviar do caminho certo. E quantas vezes nós, nas nossas decisões diárias, escolhemos o caminho que alimenta o nosso ego, em vez de escolhermos o caminho da verdade? É que a vaidade cega-nos para a vontade de Deus. E depois temos a lição de David sobre o custo da nossa fé. David, ele fez questão de pagar pelo terreno do sacrifício. E por isso surge aqui a pergunta, para vocês e para mim: a vida cristã tem custado alguma coisa ou não tem custado nada? Se não tem custado nada, alguma coisa está mal. Se tem custado alguma coisa, então devemos estar provavelmente a tender para o caminho correto. Ou queremos uma religião barata, que não existe tempo, não existe sacrifício, não existe conversão, não existe pensar o meu fim de semana de acordo com a missa a que vou, não existe pensar... Uma religião barata? É que seguir Cristo deve implicar dar o nosso sangue, deve implicar pôr a nossa pele ali na prova, na dureza, deve envolver-nos por inteiro. Como David preparou o caminho para Salomão, nós somos chamados a ser templos vivos. Se tu foste batizado, tu és o lugar onde Deus habita.
Não dá para fazer só uma make-up ou para fazer alguma obra esteticista em nós. Não dá para plasticamente pôr Deus. Nós somos templo onde Deus habita. David juntou ouro, prata e bronze para um edifício de pedra, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que tu lhe ofereças um coração renovado, um templo digno do Senhor onde Ele habita, e por isso no meio das provações e das intrigas da nossa vida, a nossa confiança deve ser a do Salmo: refugiamo-nos na sombra das suas asas. Meus irmãos, o Senhor esteja convosco, e agora corações ao alto. Vamos fazer uma oração simples. Senhor, renova o meu coração e a minha alma, para que eu viva como um verdadeiro tabernáculo vivo, onde está presente a Arca da Aliança do Senhor e onde está presente a Tua verdade. Que eu me ponha inteiramente na minha verdade, nas minhas falhas, nos meus estratagemas, mas o Senhor, nós sabemos que Tu, Senhor, Tu amas o nosso coração assim, como Ele é, e não como nós artificialmente gostávamos que Ele fosse. Por isso, Senhor, dá-nos a graça de não termos medo das provações. Dá-nos a graça de focarmos na fidelidade daquele que nunca nos abandona, que és Tu. Que o Senhor Jesus vos guarde e vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rapaziada e raparigada, até amanhã, se Deus quiser. Vamos continuar este caminho juntos. Adeus. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 135, como é bom aplicarmos o nosso coração, a nossa alma, para conhecer o Senhor e a sua palavra. Um abraço em Cristo, até amanhã.